Boa noite, mãe. Boa noite, Bruna. Ai, Bruna, coisa boa você por aqui. Sempre. Tô amando isso. Muito bom. A gente se rever por aqui, muito bom ter ex-aluna por aqui, muito bom. Ex-aluna nada, né? Porque é aluno para sempre. Boa noite, Carolina Sanches, Isabela. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no Plano de Voo, repensando a sala de aula. Já já, Heloíse Charré vai entrar. Intimidade é isso, né, gente? Que loucura. Oi, Karina! Que coisa boa ter você aqui. Muito bom. Muito bom. Gente, estou muito feliz essa semana inteira de lives com pessoas incríveis. Tanta coisa a gente tem conversado, tanta coisa a gente tem se inquietado. Hoje não vai ser diferente, tenho certeza. Um baita de um festival. É verdade, Carol. Murim entrou também. Que alegria, gente. Tô adorando ver todo mundo aqui. Tem um pessoal aí que tem vindo direto. Isso é muito bom. A Heloíse já vai pedir a solicitação para entrar. Enfim, é um festival, para quem não sabe ainda, que vai... Na verdade, começou na segunda. E nós vamos até sábado, cada dia com um assunto diferente, cada dia com uma pessoa diferente para conversar com a gente sobre o assunto. Já tivemos na segunda-feira, abrimos, né, o festival de lives com a Rona Honey, falando sobre educação infantil. Ontem foi o dia do Fundamental 1 e aí a gente recebeu a Clarissa Brito. Enfim, as duas lives estão gravadas lá no IGTV. E aqui no IGTV, né? Do Plano de Voo. E quem não assistiu ao vivo pode assistir sem problema nenhum. Hoje, olha, a Elo já entrou. Deixa só ela mandar a solicitação e ela entra aqui também. Hoje a gente vai falar sobre o Fundamental 2. E em seguida, amanhã a gente vai falar com a Clara Bousada sobre os professores iniciantes. Isso vai ser muito bacana também. Oi, Elias. Tô dando oi hoje. Enquanto dá para eu dar oi para cada um, eu vou dando. E depois da Clara Bousada, vamos falar com a Maura Marzocchi sobre a formação continuada dos professores. E por último, no sábado, vamos fechar esse super festival recebendo a Camila Perligeiro e a Vitória Perligeiro Breves, mãe e filha, e a gente vai falar sobre a família dentro desse tema desse grande festival, que é a escola que a gente quer. Esse festival, pessoal, veio, na verdade, para coroar o lançamento do Hub, plano de voo educação.com.br. Então, quem não conhece, quem não deu um pulinho lá, pode dar. Toda semana tem conteúdo novo, conteúdos transformadores dentro da área da educação. Vocês vão encontrar textos, resenhas de livros, vão encontrar vídeos. E vamos acrescentando aí algumas novidades que vão chegar agora no final de abril, maio. Outros tipos de conteúdos, como podcasts, entrevistas, e à medida que o Hub for crescendo, mais coisas diferentes vão acontecer por lá. Com certeza vocês vão encontrar sempre novidades e muitos conteúdos interessantes. E como eu falo sempre, né? Eu venho falando isso sempre, estou falando até nos stories, né? Olha, a Elo pediu a solicitação. Tão importante, gente, a gente compartilhar. Só um minutinho. Tão importante a gente compartilhar o Hub, os conteúdos que a gente gosta, que a gente se inquieta, que acrescentam na nossa reflexão, na nossa prática. Tudo isso só faz sentido se a gente compartilhar. Aliás, educação, né? Só faz sentido se a gente compartilhar. Então,
Fiquem à vontade, usem, abusem, compartilhem, compartilhem. Isso é muito importante. Estou vendo Leonardo, Léo, Gabriela, Luiz. Estou dando oi hoje para todo mundo. Tilda, Cris. Oi, Cris. Fiz uma live com a Cris e está também gravada aqui no plano de voo. A Elo já deve estar entrando. Então, não sei o que aconteceu, gente, mas ela vai conseguir. Vamos lá, Heloíse. Vamos tentando. Gente, esse festival de lives é com emoção. Na segunda-feira, a gente fizemos uma live assim, muito maravilhosa, mas com eco, porque foi a forma que a gente encontrou. O eco não agarrou na gente e não teve jeito. Você já solicitou, Eloa? Eu já mandei. Engraçado, eu já autorizei. Deixa eu olhar de novo. Espera aí. Você solicitou, eu cliquei. Aí estava escrito... Peraí, gente, peraí, que vai dar tudo certo. Oi, Geni, boa noite. Ela solicitou. Pois é, você tá aí, mas por que você não tá aqui? Peraí. Ai, meu Deus. Isso, sai e pede de novo. Boa. Aguarde, gente, aguarde, porque já vai começar. Ó, ver a solicitação, fazer transmissão com Heloíse, aguardando Heloíse Charret. Tô aqui na narração da coisa. Conectando. Finalmente. Aê! Gente, é porque eu só posso me comprometer com uma mídia social. Normalmente eu uso o Facebook e o LinkedIn. Então, assim, o Instagram realmente não é a minha especialidade. Não, tá tranquilo. Mas deu tudo certo. Tranquilo, deu tudo certo. O pessoal aqui já é todo de casa, quase todo de casa. A Fabiola tá entrando, veja bem, Fabiola. Lembra da Fabiola, Heloíse? Lembro, lembro. Lembro, Fabi, beijo. Tem muita gente conhecida por aqui, tem um pessoal que já está acompanhando o Festival de Lives desde segunda-feira. Então, tá muito bacana, assim, esse movimento. Pois bem, eu já fui fazendo todas as boas-vindas, as apresentações. Então, agora que você entrou, eu vou te apresentar oficialmente, porque é um tal de falar Heloísa, daqui a pouco eu falo Elô. Aí é porque, assim, gente, conheci a Heloísa, a gente trabalhou junto na mesma escola. Eu como coordenadora do Fundamental 1, Elô como coordenadora do Fundo 2 e do Médio, né? E foi assim que a gente se conheceu. E, na época, a minha filha estudava no segmento da Heloíse. Então, foi assim, foi muito bacana essa fase, né? É uma loucura, né, gente? Como toda escola é, mas a gente se diverte também, não tem jeito. Enfim, gente, eu vou apresentar formalmente a Heloíse, mas depois, Elô, com certeza você, por favor, fale da sua trajetória. Super importante que você coloque, né, de que lugar você está falando, qual é o seu percurso, suas escolhas, enfim. Aí, o Glauco já está falando, Elô, maravilhosa, é mesmo, maravilhosa. Meu ex-aluno. Ai, jura? Você sabe que eu tô com uma ex-aluna aqui também? Nossa, eu fico nos céus quando eu vejo... Eu tenho aluno semeado pelo Brasil inteiro, né? Porque, inclusive, foram meus vizinhos, moraram comigo. Eu fui professora, fui meio mãe, foi tudo. Juan também entrou agora. É verdade. Você tem uma história muito legal em relação a isso. Muito legal. Enfim,
Heloíse Charré, doutora em educação, professora, gestora dos anos finais do Fundamental 2 e do ensino médio, e a consultora pedagógica pela MAPA Metodologias Ativas. Gente, isso é um resumo do resumo da carreira artística assim, da Heloíse. Vou fazer um parêntese sobre a MAPA. Eu fiz, eu acho que é alguma coisa que vocês precisam correr atrás, conhecer. Fiz uma formação na MAPA Metodologias Ativas, uma formação, gente, que eu fiquei encantada, aprendi horrores e de uma maneira assim muito esclarecedora, muito consistente. Foi muito, muito bacana. Então, acho que é um investimento que a gente precisa fazer na gente, sabe? Então, não é publi, não é nada disso. É realmente uma indicação. Eu acho que a gente precisa indicar as coisas que realmente são bacanas e fazem sentido e acrescentam e são de qualidade. Enfim, Heloíse Charré, fique à vontade, o microfone é seu. Bom, pessoal, depois desses desencontros aqui, eu estava entrando pelo computador e vi que não dava para fazer live pelo Instagram no computador, tive que montar aqui o tripé enquanto vocês estão aí, foi todo um desencontro. Mas, assim, antes da gente começar a bater esse papo, né, que eu acho que é necessário nesses tempos, que escola que a gente quer, eu acho que essa reflexão é muito importante para quem dedica a vida a trabalhar com educação, porque é uma escolha de vida, né? Esteja você em sala, em qualquer segmento, decidir educar profissionalmente é uma escolha de vida e a gente tem que se indagar o que a gente quer com essa educação e principalmente que escola que a gente quer, já que a escola é um elemento tão central em qualquer sociedade, né? Acho que para contar um pouco da escola que eu quero e que eu acho que é relevante para a sociedade, eu preciso falar um pouquinho de como que eu me insiro, né, nessa trajetória da educação. Até porque, assim, eu tenho passagens por vários pontos, né? Eu costumo dizer que o que eu sou profissionalmente, o que mais me emocionou, foi o dia que eu fui preencher um cadastro para uma conta corrente. E aí tinha lá profissão e eu pude escrever, porque eu estava no meu primeiro emprego sendo contratada, e eu pude escrever professora. Aquilo foi uma carga assim, de emoção e é o que eu sou. Eu sou professora e tenho, assim, eu acho que é a carreira mais apaixonante que tem, desafiadora, cheia de dilemas, entraves, mas é a mais apaixonante. E nessa inserção, ainda que eu hoje lecione outras coisas, eu atuo na pós-graduação, na graduação, não mais na educação básica, embora seja o xodó. O que eu mais gosto é dar aula para adolescente. Amo, eu sou apaixonada, é uma cachaça. A minha inserção inicial é de ser professora de física, né? Uma disciplina que, inclusive, costuma não ser aquela mais... Os meus ex-alunos que estão aí tiveram aula de física comigo, puderam ver um pouquinho disso, né? E seguir dentro dos meus estudos, fui pesquisar sobre por que essa física era tão desafiadora, porque sempre me incomodou ser professora de uma disciplina que causava tanto insucesso. Eu acho que isso é importante, né? A gente não naturalizar que a escola pode ser um lugar de sofrimento para os alunos. E isso eu senti sendo professora de física. Me incomodou muito porque eu tinha uma grande... O Juan tá ali falando, imperatriz das desumanas. Porque eu era coordenadora de ciências da natureza. Eu acho que isso é uma chave, né? Da gente buscar por que as coisas são tão difíceis quando você está num lugar que, a princípio, você deve educar e ensinar. Segui a minha carreira, né, como professora de física, entrei na pesquisa porque eu queria que fosse um pouco mais delicado para os alunos esse aprendizado, que eles não sofressem tanto comigo. E acabei caindo na gestão para tentar organizar estratégias que fossem também um pouco, acho que mais prazerosas, né? Eu acho que a gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz o dia inteiro. O aluno que estuda, o professor que educa. E a partir dessa inscrição de gestora, eu acabei indo pesquisar um pouco de uma coisa que, a princípio, eu achava que não tinha nada a ver comigo, porque era uma coisa que parecia muito burocrática, que era a ideia das políticas públicas, que organizam o sistema de educação no nosso país. Mas na medida em que no meu doutorado eu fui pesquisando isso, eu comecei a perceber que sem pesquisar isso, você não pode pensar em mudanças. Você não tem como pensar em mudanças sem pensar um pouco sobre os registros que organizam a educação no lugar onde você está, né?
Então, acho que é um mal necessário. E é um pouco isso, gente. E aí, com a Mapa, né, o que a gente faz na Mapa? A gente tenta falar um pouco de estratégias para professores, a partir de professores e a partir da mão na massa. Então, é uma coisa que a gente tem muito prazer de fazer, que é trocar com os colegas educadores, que eu acho que também é uma coisa muito boa. Maravilhoso. E realmente a Mapa é de uma consistência, de tudo. Eu realmente indico fortemente. Então, Elô, Obrigada. você falou várias coisas em relação à tua trajetória, né? E me chamou muita atenção essa coisa de você se incomodar como professora de física, que os seus alunos tivessem... como você leciona uma matéria, uma disciplina que provoca insucesso nos alunos. Eu acho que mais do que insucesso acaba provocando também um medo, sabe, uma ansiedade e tal. Mas isso te incomodava e você foi buscar o porquê disso e como fazer isso de uma outra forma. Onde é que mora ali, né, a questão, né, de ensinar física, como ensinar, quem é esse seu aluno. Eu acho que isso diz muito de como você pensa essa escola, né? Essa escola que a gente quer. E aí, toda segunda-feira, aqui no Plano de Voo, eu costumo fazer um post provocativo. Às vezes é uma pergunta que inquieta, às vezes é uma frase que bota para pensar, e aí as pessoas vão comentando e tal. E nessa semana, por razões óbvias, o meu post foi o que cabe na escola que a gente quer. E aí as pessoas responderam uma série de coisas bastante pertinentes e interessantes. E eu estou fazendo essa pergunta para você também. O que você acha que cabe na escola que a gente quer? E aí eu já vou emendar na segunda, que seria em que medida o fundamental, o desenho do Fundamental 2, o desenho do ensino médio, ele está em sintonia com essa escola, ou ele se aproxima, ele tenta se aproximar, beliscar, ou ele já está ali tão próximo mesmo e a gente que não notou, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho, né? Sempre, eu costumo sempre me incomodar com aquilo que espeta, né? Quando eu saio do lugar de professor, como professor, o que me espetava era de fato, poxa, eu dedico meu dia a preparar um material para o aluno aprender. O aluno vai lá e demonstra pelos meus indicadores que ele não aprendeu. Aquilo me espetava muito, me incomodava. Como gestora, eu comecei a pensar um pouco que o espaço do Fundamental 1 até o Fundamental 1, o meio ali do Fundamental 1, você via aqueles alunos correndo, quero ir para a escola, e brincando, aquela roda, aquela alegria, não sei o quê. Quando vira para o sexto ano, tem aquele Vale da Sombra da Morte, que eu costumo dizer, né? O pranto e ranger de dentes. É um baque. E podia ser apenas uma adaptação, mas parece que tem o beijo do dementador, né? Que você tem aquela coisa que suga toda a alegria das crianças e aos poucos, no passar dos anos, eles vão perdendo aquele encantamento. Então, eu acho que o que cabe dentro da escola e o que precisa caber mais do que, infelizmente, por mais que a gente tenha tido algumas reflexões, algumas mudanças, inclusive a nível de políticas públicas, é o espaço do encantamento. O espaço da sedução dos pequenos, ele fica para dias ocasionais e pontuais dentro do currículo escolar. E até quando você faz movimentos de trazer mais isso para a escola, a tradição dessa escola árida, dessa escola que bota para fazer aquelas lições muito grandes e etc. Inclusive, muita gente, alunos e famílias se assustam, não, mas aí é fraca. Se não for desse jeito, ela acaba sendo fraca. Então, eu acho que, inclusive pelo que a gente sabe, né, de educação, de neurocognição para adolescentes e tudo mais, esse espaço do encantamento, da investigação, do sonho, do lidar com um conhecimento que chama atenção, porque você que trabalhou muito com os pequenos, quando eles estavam lá no laboratório, aquele espaço de ciências, né, que é o meu métier, nossa, eles batiam palminha vendo o experimento, porque era encantador. E eu posso te garantir que ciências no ensino médio, você tem fenômenos lindos para observar. Eu não estou falando só da questão experimental. Eu estou falando de você fazer questionamentos, pensar em questões reais, mas que são, de fato, motivadoras e relevantes.
Então, eu acho que, assim, esse espaço do sonho, do conhecimento como fruição, do encantamento, da questão de você ter uma... Você se empoderar pelo que você está aprendendo na escola, se sentir potente a partir do conhecimento que você gastou um tempo e investiu. Porque a tua relação com o conhecimento passa a ser assim, nossa, eu investi para fazer isso aqui, como a gente faz às vezes, né? Eu vou fazer um curso de noite depois do trabalho, porque eu me sinto empoderada com esse curso para fazer melhor, para ser melhor. Eu acho que essa não é ainda, por múltiplas razões, porque eu tenho certeza que nós, educadores, inclusive gestores, temos isso dentro de nós como um desejo, mas ainda é atração especial na escola e não o lugar comum. Né? Eu acho que isso é o que cabe, tem que caber, mas aí a questão do desenho que você trouxe, ele não favorece muito. Porque, infelizmente, o nosso desenho ainda está pautado em listas de conteúdos que a gente não faz a reflexão sobre por que eles estão lá. A serviço de quê, né? Então, acho que esse é um nó ali, né? Nesses dois segmentos. Eu fico pensando se o quão seria proveitoso, né? Que os professores pudessem ter um tempo. A gente sabe que tempo dentro de escola é uma das coisas mais desafiadoras, né? Porque a gente sente e percebe que a gente abastece o avião em pleno voo, né? E cada hora uma emoção, né? Porque nunca o avião tá só planando, né? Cada hora acontece uma coisa diferente. E o que eu percebo é que muitas vezes os professores eles não têm essa condição de se debruçar em cima dos objetivos, às vezes até do projeto pedagógico, projeto político-pedagógico da escola, para entender exatamente o que quer dizer cada uma daquelas coisas que estão ali postas e que ele, de alguma forma, participou daquilo, mas que não se apropriou, ou então que fica nesse correr do tempo da escola, ele passa desapercebido às vezes, né? É isso, talvez seja a falta de perguntar sobre, né? Por que eu estou fazendo assim e não estou fazendo assado? O que eu quero com isso e não com aquilo? E eu acho, Carla, que a reflexão vai para além até do professor, porque eu acho que a gente tem um desenho que, inclusive agora, nesse momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que isso é um clamor, que é o que é necessário, mais do que o que cabe, o que é necessário dentro de um processo de escolarização formal. O que um estudante, um cidadão, um egresso de um sistema escolar precisa aprender. Porque eu acho que a gente já superou há muito tempo o conteúdo. Você quer aprender alguma coisa? Você faz um curso, hoje você faz um curso online. Você tem os conteúdos, você tem. O que você precisa gerar no estudante, eu acho, que é, primeiro, ensinar sobre o seu processo de aprendizagem, ele se autoconhecer sobre os mecanismos que ele tem para aprender, ensinar sobre a forma de buscar conteúdos e estabelecer conexões, que eu acho que é uma grande definição de inteligência. Inteligência é a capacidade de você estabelecer conexões, né? Muito mais do que memorizar fatos. E instigar o gosto pelo conhecimento. Então, eu acho que a escola é um lugar onde ele vai ter uma experiência cultural, né? É como visitar museus, teatros e tudo mais. Você vai ganhando bagagem para aprender a fazer uma leitura sobre esse tipo de mediação, né? E eu acho que a escola é o lugar onde ele vai aprender a gostar do conhecimento. Então, eu acho que assim, o professor até fica muito limitado com todos aqueles cronogramas, currículos que são obrigatórios e que já não tem uma reflexão de porquê por detrás. Então, às vezes, a gente faz do limão a limonada. A despeito disso tudo, dessas paredes, a gente cria alguma coisa para o estudante que é muito significativa. Mas eu acho que a gente está no momento de repensar realmente. Eu acho que esse momento é privilegiado para isso por conta de todas essas demandas que se puseram para a escola, né? Esse abalo que a gente teve na escola, e sobretudo no Brasil, né? Eu acho que foi muito significativo. Sim, sim. E eu torço para que a gente consiga aproveitar esse momento justo para isso, né? E não para apagar incêndios o tempo todo, porque é bem complicado. Quer dizer, a gente está falando aqui do Fundamental 2, mas é óbvio que isso acontece na escola como um todo, né? Não tem nenhum segmento que se salve dessa situação, né? Enfim,
A gente estava falando, na verdade, você falou um pouquinho sobre a BNCC, né? Porque a gente tem essas bases curriculares novas, né? Eu acho que elas trouxeram mudanças interessantes e significativas. O que você considera como um ganho da BNCC dentro do Fundamental 2, dentro do ensino médio? Porque, a meu ver, tiveram alguns, mas você é especialista no assunto e nos segmentos, então vamos lá. Foi exatamente a pesquisa da política pública, foram exatamente BNCC, reforma do ensino médio. Assim, eu acho que a reflexão sobre a centralidade de competências e habilidades, ela é um ponto de partida extremamente interessante para você dar mais sentido, mais robustez aos conteúdos, né? Quando você coloca esse conteúdo a serviço daquilo que ele é capaz de tornar o aluno capaz de fazer, o conteúdo como capacitador do aluno, né? Esse conteúdo vale porque ele é capaz de mobilizar o aluno para realizar alguma coisa. Isso é muito legal, mas eu acho que isso não basta. Porque, veja bem, quando você tira essa centralidade do conteúdo, mas a formação do professor, a experiência escolar que esse professor teve, porque é essa experiência que molda muito o nosso fazer como educador também, né? Tudo isso ainda se remete a uma estrutura que é disciplinar e conteudista, dessa valorização do conteúdo pelo conteúdo, é quase como você jogar o professor numa selva e pedir se vira. Não é trivial, né? É muito difícil. Eu tive a oportunidade de ir a algumas secretarias de educação, né, pelo Brasil, trabalhar com algumas formações de professores falando sobre BNCC, e assim, principalmente professores do Fundamental 1. Porque professores do Fundamental 1, que normalmente, né, têm uma formação generalista, mas os do Fund 2, que normalmente quem dá aula de ciências, por exemplo, é biólogo, quando ele vê entrando temáticas que são, por exemplo, de eletricidade, o cara pira. Mas ele pira, assim, é um lugar de, inclusive, sofrimento. Então, eu acho que, assim, para você transformar, mais do que colocar o conteúdo a serviço da promoção de uma competência, de uma habilidade, você precisa realmente fazer uma outra formação que faça uma mudança de paradigma na identidade do próprio docente. Que tem que se constituir de uma maneira e que tem que se constituir de outra. Não é numa transição, é amanhã, quando ele receber um livro novo com o qual ele tem que trabalhar. Né? Então, assim, a ideia de competência e habilidade eu acho que é um grande passo. Não acho que seja o definitivo, porque ela não traz ainda a ideia de você aprender para fruir, né? Para usufruir de uma experiência, que eu acho que é a reflexão que é mais necessária. A gente sair do lugar do para que esse conhecimento serve porque você está tendo uma experiência que é sobretudo cultural, né? Que inclusive é uma experiência estética, a beleza do aprender. Né? E agora, eu acho que é um grande passo. No ensino médio, eu tenho muitos medos, sobretudo pelo que a reforma anuncia, mas pelo que ela significa. Porque por detrás da reforma do ensino médio, o que acontece? Você traz a ideia da flexibilidade curricular. Olha, o aluno vai poder escolher. O nosso currículo é inchado, muito inchado, né? Então, quando o aluno começa a poder escolher e ter experiências que são mais significativas, que estão ligadas realmente ao que ele vai fazer na sociedade depois do ensino médio, realmente isso aparentemente é uma boa coisa. O grande problema é que os nossos exames externos, os nossos sistemas de indicação de excelência acadêmica para os alunos, Enem, e os sistemas que são indicadores também para as escolas, eles continuam se pautando em toda uma experiência com currículo ampliado. E você desobriga as instituições a oferecerem todas as áreas de conhecimento como escolhas. Então, aquilo que parecia um direito de escolha acaba sendo a escolha que você tem, que é a única. Né? Você só tem as escolas, por exemplo, estaduais, as públicas, né? Precisando ofertar na medida das possibilidades dos seus sistemas de ensino. Então, eles podem botar apenas o técnico profissionalizante, não ter nenhuma área e ok. E aí, esses alunos vão estar em desvantagem. E isso faz pensar o quanto esse conhecimento obrigatório que a gente tem tradicionalmente no Brasil,
ele é um peso, mas o quanto ele acaba virando privilégio quando alguns vão ter acesso e outros não, e isso vai definir os caminhos que eles vão poder ter depois da escola. Então, eu acho assim, desinchar é bom, mas vamos refletir junto sobre como que se desincha para todo mundo, com as mesmas possibilidades, e o que você deixa, né? Que realmente podem ter conteúdos que são muito mais necessários para esse jovem se sentir próximo e em harmonia com os conhecimentos, né? Que isso seja útil para a vida dele. Mas não fazer a escolha por eles antes de que eles possam escolher, né? Então, acho que tem isso. Então tem uma dissonância grande aí, né, Elô? Muito. Tem uma dissonância muito grande, tem meandros e nuances inclusive isso está na minha tese, né? A questão do quanto essa flexibilidade curricular significa a escolha que foi feita por você. Porque se na sua escola só tiver um dos itinerários formativos, você vai ter que pegar o que tem lá. Eu vou fazer ciências da natureza porque eu ficar ofertando lá. E isso resolve também a falta de professores, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho uma grande dúvida sobre como alguém descobre que quer saltar com vara. Né? Porque eu fico imaginando, estou aqui varrendo a cozinha, pegando a vassoura, opa, nasci para saltar com vara. Se eu nunca tiver acesso a treinar salto com vara, eu não vou descobrir. Eu só descobri que eu queria fazer física porque eu fiz, eu vi alguma coisa de física. E a redução que você tem de alguns conteúdos, basta você dizer, né? A BNCC do médio, ela só traz como obrigatório português e matemática. Eu tenho certeza que você se remete a momentos da história onde isso estava posto em contextos bastante elitizantes, porque não são todos que vão ter acesso praticamente só a português e matemática. Eu acho que é um outro lado desse dilema do conteúdo. O conteúdo como fim em si mesmo, ele é muito nocivo para a escola. Mas a retirada do conteúdo, que pode ser uma ampliação de experiência cultural, ela também é muito cruel com o estudante. Na realidade, eu acho que a gente precisa casar de maneira empática o conhecimento como uma oportunidade, né? O conhecimento que você oferece não como um peso, não como um chicote no aluno, mas como uma possibilidade dele ter acesso a novos horizontes, né? Isso é que eu acho que é o grande desafio. Porque talvez o peso não esteja no conhecimento, né? No conhecimento em si, o peso está na forma, de como você aborda aquilo, né? Com os seus alunos. Eu fico pensando que é um pouco por aí, porque a rigor não tem por que uma pessoa se afastar de determinado assunto se ela mal conhece, né? Não provou, né? Exatamente. Ela pode ter uma má impressão, uma desconfiança ou qualquer coisa assim, mas dependendo da forma como você aborda, aquilo ali pode ser encantador, aquilo ali pode despertar algo que nem ela sabia que morava dentro dela, né? E até se encaminhar para aquilo, enfim. Realmente, por um lado, é realmente uma perda muito grande, essa coisa de você ter que fazer essas escolhas, né? E aí, falando disso, né, que eu tô falando da forma, né? Eu queria tocar no assunto dos professores, né? Os professores de fundamental, de médio, que têm uma formação muito diferente da formação de professores de Fundo 1, de educação infantil. E pela minha pouca experiência nessa transição, digamos assim, de fundamental, porque é a única experiência que eu tenho, é a minha experiência como mãe com os filhos quando cursaram esses dois segmentos, né? Mas a impressão que eu tinha é que às vezes havia uma dificuldade de diálogo ali, né? Do que o professor de um Fundamental 2 e de um médio espera do seu aluno, espera a respeito da uma aspas enormes, né? A prontidão do aluno, porque nem se usa muito, na verdade não se usa mais essa palavra, mas as expectativas que ele tem em relação a esse aluno que está no Fundamental 2, está saindo de um Fundo 1 para o Fundo 2, com todas as exigências que existem, e depois do Fundo 2 para o médio, onde a espada, né, começa a ficar cada vez mais próxima da cabeça, né, porque está chegando lá na linha de chegada e seja lá, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então, eu fico pensando assim, quais são as potencialidades, quais são as fragilidades desses professores que trabalham em Fundamental 2, no médio,
que você reconhece, né? Basicamente era isso. Se você quiser, vai adiante também. É, eu acho que assim, eu gosto muito de ter, nos momentos de formação de professores, né, que a gente, nas escolas em geral, você tem aqueles momentos reservados para isso, eu gosto muito de misturar Fundi 1 com Fundi 2 e médio, porque eu acho que o professor de Fundamental 1, ele precisa, ele tem como prática uma preocupação sobre a aprendizagem, sobre a organização interna daquele aluno, sobre ensinar recursos de organização, estratégias de estudo, que você não cobra nada, que você não ensinou a fazer. Nada que eu digo assim, vai fazer uma apresentação, tá? Como é que faz uma apresentação? O professor do Fundamental 2 e do médio, como ele tem um nível de especialização muito grande em cima dos conteúdos e como normalmente ele é cobrado pelo quanto ele consegue ser forte, né? Essa é uma palavra que se usa muito. É um ensino forte, quer dizer que pega pesado, produz. Isso são os discursos que circundam o professor do ensino Fundamental 2 e principalmente do médio. Se você ficar sendo visto como a tia, né? No ensino Fundamental 2 e no ensino médio, você vai sendo visto como alguém que não serve, não dá conta do recado para preparar para o vestibular. E aí, isso é o terror na vida deles. Então, tem uma coisa que vai se perdendo, que é como eu acompanho, eu observo, eu ensino mesmo, eu educo esse meu aluno a ter ferramentas de aprendizagem. Então, eu acho que os dois segmentos, né, enquanto de um lado você tem um pouco mais da especialização do conteúdo, do outro lado você tem a questão do desenvolvimento de ferramentas de aprendizagem. Esses dois lados eu acho que se complementam e eu acho que quando você pode colocar esses três segmentos juntos em formação, isso especialmente na MAPA a gente faz formação que vai de educação infantil até professor universitário juntos. E aí é super interessante, porque a princípio todo mundo fica muito incomodado, né? Porque são outros discursos, mas o olhar que se preocupa, não, mas calma aí, como é que organiza? Espera aí, vamos separar, vamos planejar aqui. Porque são detalhes que a gente tende a achar que quando os alunos vão ficando maiores, eles vão perdendo a necessidade desse acompanhamento. Só que nos segmentos mais avançados, os desafios passam a ser outros e eles ainda não aprenderam como enfrentar. Então, por exemplo, chegou num 6º ano. Gente, organizar uma agenda é muito desafiador. Eu tinha um professor que centralizava tudo e às vezes, inclusive, pegava a minha agenda para ver o bilhete da minha mãe. Eu agora tenho, sei lá, 12 professores, cada um com um cronograma diferente, e eu tenho que pegar aquilo ali e agendar. É super difícil. É super difícil. Então, assim, ensinar esse detalhe. Eu quero que vocês montem uma apresentação para me ensinar. Como é que monta a apresentação? O que é importante? Qual é a linguagem, né? E coisas menos, eu acho que explícitas. Por exemplo, olha, você tem que se concentrar. A gente já parou para pensar que o aluno sabe o que é se concentrar? Olha, foca. O que é foca? Ele não tem essa noção. Então, eu acho que isso, né, é uma reflexão para a qual os professores desses segmentos estão abertos, mas que eu acho que foi pouco trabalhado na formação inicial. E como existe uma pressão muito grande por encerrar conteúdos e tudo mais, muitas vezes se perde. E ele também precisa, acho que, de ajuda e de estratégias para aprender a desenvolver. Porque também gente, quem nunca entrou numa sala de 6º ano, né? E aí você com os pequenininhos, quando é muito pequenininho, ele ainda tem uma coisa da hierarquia, né? Que o adulto mandou, ele tende a acalmar um pouco. Quando eles vão ficando maiorzinhos, vem um pouco da indisciplina dos adolescentes e tudo mais, e o professor precisa lidar com aquilo ali, com as emoções que estão surgindo, e eu acho que ele não tem tanta formação para isso. Então, assim, por um lado, eu acho que tem um desejo, tem uma frustração muito grande, é um ofício, né, muito solitário, porque é ele dentro da sala dele, a gente tem poucas possibilidades de troca. E o que eu tenho percebido é que quando a gente faz uma experiência em que os professores podem ficar no lugar de alunos, trocando com outros colegas, isso é, assim, muito rico para eles, para o que se desenvolve de conhecimento.
a partir dali, né? Eu gosto muito de pensar no Tardif, que fala do saber, da experiência, que nenhuma formação, por mais robusta que seja, vai dar, que é o saber de lidar com as contingências do dia a dia, que só um outro professor pode desenvolver em você, né? Então, eu acho que assim, o desafio para quem é gestor da educação nesses segmentos de ensino, né, em todos, eu acho, é produzir espaços de troca, porque professor ensina não só aluno, professor ensina professor e cria, constrói junto, e são os melhores para criar soluções para esses espaços, né? Sem Acho que é um dúvida. pouco isso, eu falo muito. Não, sem dúvida. Essa coisa me chama a atenção essa coisa de se colocar como aluno, né? Porque a gente perde isso, né? A gente perde. A gente é professor, eventualmente num curso aqui ou ali você vai ser aluno, mas nem sempre você se depara com os impasses de um aluno, mesmo você sendo, né? Eu tô aqui me lembrando de uma situação que eu vivi aqui, né? Estava fazendo um curso de inglês e lá pelas tantas, imagina, todo mundo fala, a língua é o inglês, né? Então, tinha um trabalho que aparentemente era algo fácil, né? Ou que as pessoas estavam dando conta de. Quando chegou na minha mão o negócio, falei, caramba, não tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Sabe o que é nada? Aí, para completar, eu ainda tinha que... A segunda etapa era conversar com a minha colega do lado sobre o que eu tinha respondido. Se eu não tinha respondido absolutamente nada, eu ia conversar o que com ela, porque o terceiro passo era a gente falar para a turma. Falei, meu Deus, agora... É nessa hora que você senta e chora, você pega o paninho. Pega o paninho. Falei, gente, assim, não tive jeito. E naquela situação, o meu recurso de adulto foi óbvio, né? Foi falar, quando chegou na época da minha colega, eu falei, olha, infelizmente eu não entendi quase nada do texto, eu tenho quase nada para trocar com você. O que você entendeu? Aí ela falou que entendeu. Daqui a pouco veio a professora que tinha percebido que algo não ia bem, e ela veio do meu lado e me perguntou, e falou, então você faz assim, faz assado, faz ensopado. Aí eu fui meio que esvaziando, sabe? Aquele momento tenso. E naquela hora eu entendi tantas coisas sobre os alunos, sabe? Tantas coisas. Eu acho, Carla, que assim, tem uma coisa muito legal que eu acho que precisa caber na escola, precisa ter na escola que a gente quer de qualquer jeito, que é a possibilidade do professor mudar de papéis, né? Quando a gente pensa em Sociedade dos Poetas Mortos, de olhar por outros ângulos, o professor precisa estar, até para entender a dimensão que tem as propostas que ele faz. Porque, por exemplo, a aula expositiva, né, que é a grande imperatriz das salas de aula. Quando você tem a oportunidade de levar um professor, eu já fiz, não o dia inteiro, mas eu já consegui, por conta de espaço de supervisão, levar o professor para assistir 2, 3 tempos de aula numa turma. E ele assiste, ele fala assim, cara, eu quero morrer. Porque você assiste um tempo, o cara lá expondo. Segundo tempo, o cara expondo. Terceiro tempo, o cara expondo. Você fala assim, meu Deus do céu, vou cortar meus pulsos em mosaico. Porque não tem a menor condição. E muitas vezes você reproduz isso porque você não tem noção de que do lugar do aluno isso é absolutamente assim, impossível de ser vivenciado. E eu acho que quando você tem essa oportunidade de transitar por diferentes setores da escola, né? Eu lembro recentemente, já nesse período de pandemia, a gente foi fazer uma formação para gestores, diretores. E aí a gente fez uma formação mão na massa com o Gipsó. E aí, o diretor, em geral, já está muito mais afastado da sala de aula do que o professor, do que o coordenador. E quando a gente começou, que a gente aí bota em grupo, constrói aí que eram dinâmicas muito mão na massa, todo mundo meio travado, não sei o quê. No final, eles estavam absolutamente envolvidos com a tarefa. E aí falaram assim, nossa, realmente você ter uma atividade de construção de protagonismo e não expositivo faz toda a diferença. Porque se fosse uma atividade expositiva, a gente já está trocando contato aqui uns com os outros e falando sobre os interesses comuns, né? De solução de problemas de escola e etc. E se evadindo da palestra, né? Quando você tem que botar a mão na massa e fazer, você não tem como se evadir. Então, eu acho que essa reflexão, essas questões, elas surgem como incômodos do professor quando você dá a possibilidade
dele estar num coletivo em que ele, de fato, constrói na escola. Constrói com outros colegas, constrói com o seu gestor direto e constrói com seus alunos, né? Num espaço assim, um pouco mais democrático, onde as pessoas realmente tenham voz, né? Então, eu acho que o problema não é em si do segmento, mas eu acho que da arquitetura escolar, que coloca as pessoas em espaços fixos, muitas vezes, né, num panóptico mesmo, que você vê que as salas, né, elas são aquelas coisas, aquela janelinha de vidro, que é pra você passar e poder ver o que está acontecendo lá dentro, uma distribuição quadriculada, né, cada um no seu lugar, a gente usa aquelas coisas de mapeamento, que é um negócio que dá arrepios. E assim, quando você convida alguém para trabalhar, você não chama alguém para produzir junto com você e bota numa carteira atrás de você. Você bota o quê? Numa mesa de trabalho, né? Então, acho que são esses devaneios todos que produzem, eu acho que um espaço um pouco mais de sonho, né? Para poder sonhar. Com certeza. E pensando assim, né? O aluno de hoje não é aquele aluno que nós fomos, né? Não é, né? Não é. É um outro sujeito, num outro contexto. Então, e como você disse lá atrás, né? A gente, como professor, muitas vezes a gente entra em sala de aula apegado a determinados modelos de professores, né? Só que os professores que a gente teve e o aluno que a gente foi, já foi, né? A gente precisa inventar uma outra coisa para o aluno que está aí agora. E a gente precisa se inventar como professor também, né? Não digo nem reinventar, não. É se inventar mesmo. É inventar. É uma outra profissão. É uma outra profissão, assim. E principalmente hoje que você tem o aluno que está na sala, o aluno que está em casa. Às vezes você não está na sala, você está nem na coisa, você está em casa, tem aluno na escola e tem aluno na casa dele. E você está na sua casa. Então você está lidando com múltiplas mediações, você tem que mexer na tecnologia, você tem que conseguir observar o cara lá, até fazer chamada virou um negócio absolutamente complicado, né? Então eu acho que é um outro profissional. E principalmente, você tem que trazer um diferencial, porque assim, aula, eu vejo no YouTube, eu vejo aula do que eu quiser agora. Qual é a diferença de eu estar num espaço formal de aprendizagem escola com o meu professor que está perto de mim? O que essa experiência traz de diferente para aquele momento de estudo sozinho, né? E aí o que eu acho é que só na relação é que você consegue produzir, de fato, algo que é de todos, que é algo coletivo, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar para a escola isso, não aquilo que ele vê no YouTube. Você tem que produzir aquilo que ele só pode fazer em relação, ter pertencimento, ter empatia, ter solidariedade, né? ter colaboração. Então, é usar esses conhecimentos para produzir esse tipo de coisa. Não é fácil, eu acho que não tem receita de bolo, principalmente porque a gente tem que construir algo que a gente ainda não viu, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. E você acha que existe assim, alguma grande mudança ou mudanças pontuais que precisariam ser feitas tanto no Fundo 2 quanto no médio, para assim, mudar completamente esse paradigma, né, da sala de aula, uma aula transmissional, essa coisa toda? Infelizmente, o que eu acredito? A gente se move por pressões externas, né? Hoje em dia, principalmente falando de Brasil, a escola, ela é montada na perspectiva da educação como investimento em capital humano, né? Você vai para a escola porque você, com essa educação, vai poder se diferenciar. Você teve um investimento em você para você comprar uma posição social mais tarde. E aí, o que dita muito o que você vai valorizar na escola são os exames externos. Na medida que na ponta você começa a ter outros indicadores da excelência acadêmica do cara, você permite que a escola se libere um pouco mais e desenvolva outros valores. Porque na realidade o que a gente faz é o seguinte: a educação é avaliada lá na ponta como? Ainda é numa lógica de competências e habilidades, mas que são competências e habilidades voltadas muito para o conhecimento acadêmico. Né? Por exemplo, uma das competências da natureza é dimensionar circuitos elétricos. Né?
Ok, eu acho que é importante você dimensionar circuitos elétricos, mas eu acho que tem competências que elas são mais voltadas para o coletivo, né? Para produzir intervenção social de qualidade. Então, assim, eu acho que quando você muda lá na ponta a forma como você avalia o aluno, né? Porque quando você coloca critérios e indicadores para dizer que esse aluno é muito bom, nossa, é um aluno nota 1000 na redação do Enem. Você criou o molde do que é o bom estudante e o sujeito de sucesso. Quando você coloca esse molde com outros contornos, você consegue fazer uma educação com outros contornos. Né? E eu acho que essa reflexão ela precisa acontecer, porque na maneira como está, a gente ainda tem desafios que vão ser melhor desenvolvidos por uns do que por outros. Porque hoje quem tem, né, uma condição social melhor, que tem mais bagagem cultural, que viaja, que tem, né, tem professor de todas as disciplinas, tem a oferta de todas as disciplinas do currículo na sua escola e tudo mais, ele vai acabar se desenvolvendo melhor nesse tipo de prova. Então é uma prova que está posta realmente para ser discriminatória no sentido de fazer uma discriminação da qualidade desse ensino por esses parâmetros, né? E não por outros, né? De colaboração, cooperação, perspectiva sustentável, cidadania e tudo mais. Então, assim, eu acho que mudar a forma como os exames são feitos, porque você tem instituições privadas, como a Einstein, por exemplo, ela já vem fazendo seleções em que, ao invés de você fazer só uma prova com conteúdos e dizendo se você sabe física, que no final das contas, para você ser médico, vai importar um pouco, mas como você resolve problemas numa situação assim, sob pressão, isso é muito mais importante para o seu desempenho numa carreira de médico do que o quanto você sabe de matemática profunda, divisão de polinômios, por exemplo. Para que você vai saber como médico, você vai saber isso? Então, eles estão mudando a seleção. Quando você muda esses exames de fim, né, de ponta, de curso, você acaba tendo uma pressão para que outras coisas sejam valorizadas. E você liberta um pouco a escola. Né? Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa começar a instigar. Que é assim, o que me espeta na escola? Eu não quero que a escola seja um lugar que o jovem não queira ir. Né? Eu quero que ele queira acordar, que ele goste de fazer, que seja aquele curso como quem treina alguma coisa, quem faz surf, quem faz, né, quem gosta de correr. Eu fico ansioso para ir para aquela situação de treinamento. Eu acho que isso tem que ser possível. Porque, afinal de contas, é uma coisa tão relevante, né? Que se a gente gosta tanto, por que tem que ser um lugar que o aluno não goste de estar, né? Eu sempre fico com esse sonho. Né, são tantos anos dentro desse ambiente, né? Pois é, eu que tenho... A escola não pode ser lugar de passagem por onde a gente passou, né? Tem que ser um lugar para a gente estar. Tem que ser uma marca. Pra gente ser, né? Para a gente viver aquele lugar intensamente. Eu concordo Exatamente. com você. Gente, a gente está chegando no finalzinho. Elô, passou tão rápido, gente. Como pode? E aí, eu combinei com... Lembra que eu te pedi que a gente finalizasse com uma frase que você julgue inspiradora para a escola que a gente quer, ou com uma indicação de leitura, enfim. E aí eu deixo com você aí essa palavra final e depois eu só fecho, me despeço de todo mundo. Bom, eu acho que, assim, eu queria citar um livro que eu acho que é fantástico, é Quando Eu Voltar a Ser Criança, que você conhece, claro, do Korczak, né? Porque eu acho que a gente precisa educar, seja lá em qual segmento for, pensando em como as crianças são absolutamente instigadas a aprender, né? Quando a gente conseguir fazer o adolescente ter, com todas as mudanças fisiológicas que ele tem, o mesmo desejo de aprender que as crianças têm, a gente vai estar perfeito, assim, como sociedade. E assim, para nós, educadores, eu acho que eu queria convocar a gente para planejar as nossas aulas como quem faz sonhar. Porque o nosso fazer diário tem que fazer com que os nossos jovens sonhem. Principalmente porque se eles não sonharem, a gente está ferrado. Está num momento tão difícil da civilização que sem sonho, gente, mais do que saber as leis de Newton, eles precisam acreditar nos sonhos e que os sonhos podem transformar a sociedade.
Então, assim, eu acho que o Fundo 2 e o ensino médio, que é quando a gente está entregando eles para a sociedade, tem que ser um espaço de sonho e de encantamento. Então, é só esse desafio só, tá, gente? Em tempos sombrios, a gente só precisa fazer sonhar. Beleza. Pouquinha coisa mesmo, né? Uma coisinha, tipo, É. pum, Pouca. rapidinho. Tranquilo, galera. Desafio é só esse só. Ah, maravilhoso, Elô. Você tem tanta propriedade, tanta razão e tanto assim compromisso com isso que você propõe mesmo, né? Que eu acho fantástico, eu acho tão bacana poder falar desse lugar do sonho quando a gente fala de Fundamental 2 e de médio, que precisa que tem pessoas como você que defendem esse lugar do sonho, né? Da importância disso e do quão isso é movimento, né? É ação. Né? Achei demais, adorei essa sua última reflexão. Imagino que todo mundo aqui também deva ter gostado. Gente, é uma honra, um privilégio enorme estar falando com você, Igualmente. Heloísa. Assim, estou muito feliz. Adorei ter podido Também. trazer o Fundamental 2 e o médio para essa conversa, que assim, são segmentos que fizeram parte da minha vida como aluna e depois como mãe, muito assim, en passant, porque sempre tentei preservar bastante o lugar de alunos dos filhos, né? Porque sempre quando a gente Sim. trabalha na mesma escola que os filhos estudam, né? Existe uma linha ali que a gente precisa respeitar. Então, e eu fiquei muito feliz da gente poder conversar sobre esses dois segmentos, porque aprendi agora muitas coisas e estou muito contente dessa visão final que me trouxe assim, muita esperança, sabe? Mesmo, de verdade. Te agradeço muito. Obrigada. Obrigada a você, foi uma honra trocar. Imagina, Fundo 2 e médio tem que ser lugar de sonho. Você tem toda a razão. Toda a razão. Pessoal, vou me despedir de vocês também. Dizer que é sempre um prazer ter vocês por aqui. Amanhã tem mais. Temos Clara Bousada amanhã, que é uma professora que acabou de ser do mestrado, né? Então, ela está começando a carreira artística dela, está na sala de aula agora. Então, acho que vai ser um papo bem bacana também, né? De poder ouvir quem está começando. Isso é muito bacana. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Boa noite. Obrigada, Carla. Privilégio esse papo Imagina. nosso. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau, tchau. Tá.